Sejam todos bem-vindos ao Medcast, o podcast da Umedica Brasil. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as enchentes ocorridas em Minas Gerais no final do mês de fevereiro deste ano. A Umedica esteve presente no local com alguns parceiros que apoiaram algumas de nossas iniciativas e pudemos vivenciar um pouco das iniciativas da comunidade local, do poder público e de muitos voluntários que estavam presentes. Tenho hoje comigo novamente aqui o Guilherme Barros, gestor da Umedica Brasil. Guilherme, obrigada pela sua presença. E dois convidados muito especiais que estão conosco de maneira remota, que são Modesto Monteiro, que é professor técnico de gestão, administrador com especialização em gestão pública e coordenador do CRAS Vila Casal, lá em Ubá, Minas Gerais. E Juliana Barleta, administradora especializada em gestão pública, que trabalhou por 14 anos na Secretaria de Desenvolvimento Social e trabalhou conosco lá também como voluntária, atuou conosco também como voluntária, né, durante as nossas ações e ficou por 10 dias ali, né, na linha de frente também apoiando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês também hoje, muito obrigada por fazer um tempinho para estar aqui conosco. Já aproveito a oportunidade para agradecer também, né, por estarem conosco lá em Ubá, né, foram pessoas que nos receberam lá, que apoiaram o nosso trabalho. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast da Umedica Brasil. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço pelo convite. Para mim é um prazer dividir com vocês essa experiência que para a gente foi a maior, né, a maior tragédia e maior enchente que o Ubá já teve. E com certeza a Umedica veio e fez muita diferença para a gente. Foi um prazer a gente trabalhar junto naqueles dias e hoje a gente vai ter um papo legal aqui. Com certeza. É isso aí. Uma excelente tarde para todos vocês. Ana, Guilherme, obrigado aí pelo convite, né? Ju, boa tarde. Boa tarde, Modesto. Para mim, feliz demais em participar desse podcast com vocês aqui, como a Ju disse, para relatar tudo o que aconteceu e a importância da ajuda da Umedica, né, que confortou tanto os nossos corações aqui, do nosso povo baense aqui. Realmente foi muito gratificante receber esse carinho de vocês. É isso. Nós o convidamos, né, para participar, porque são pessoas da região que estiveram envolvidas ali na atuação. E a Juliana trouxe para a gente alguns dados, né, Juliana, para passar um panorama para as pessoas que estão nos assistindo sobre o impacto, né, dessas enchentes que ocorreram. Então, se quiser passar um pouquinho para os nossos telespectadores. Isso. Então, na noite do dia 23 para o dia 24 de fevereiro, nós tivemos uma enchente que foi a maior da nossa cidade, onde chegou a 170 milímetros de chuva em 3 horas. De acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura, há uma área de 11,6% da área total do município. Então, foi uma área grande que ocorreu, que foi atingida, 47,4 quilômetros quadrados de área atingida pela enchente. E, ao todo, foram cadastrados, até o momento, cerca de 1.118 famílias que foram desalojadas naquele momento e 4.790 pessoas diretamente com a inundação, que não foram desalojadas, mas que foram afetadas pela enchente. Né? Atualmente tem 2 famílias desabrigadas ainda, que estão ficando numa casa de oração com todo acompanhamento do município, entendeu? São famílias com estrutura de 4 ou 5 pessoas em cada uma, e estima-se que o volume total de resíduos já retirados da cidade chega a 30.500 toneladas de resíduos sólidos, tá? Uns números bem altos, né, que assustadores, isso dá para a gente ter uma dimensão. Nós tivemos, infelizmente, 7 mortes no município devido à chuva e, posteriormente, tivemos um caso de leptospirose, que uma senhora veio a falecer também, e 3 casos já confirmados também. Então, até uma coisa que depois a gente vai estar trabalhando, aqui conversando, é sobre como está nesse momento em relação a toda a estrutura da cidade. Mas são mais o prejuízo econômico por ser no centro da cidade e atingir bastante lojistas, chegou a 650 milhões previsto o prejuízo para as empresas, tá? E com 4 a 6 mil famílias afetadas financeiramente. Então, assim, trouxe esses números para vocês, para a gente ter essa dimensão, e foram dados tanto da Ubá, que é a Associação Comercial, que fez o levantamento, e da Prefeitura de Ubá, tá? São dados
fundados através do próprio cadastro. Esses cadastros a gente vai ver como foram importantes naquele momento, até que vocês nos acompanharam nas visitas, mas também agora futuramente com um possível benefício que vier do governo, tá? Eu lembro lá no momento, né, de muitas pessoas comentarem isso com a gente, né, que foi muito rápido, muito inesperado, né? E a cidade não tinha uma experiência dessa, né? O último tinha sido há muitos anos, não nessa proporção. Então, assim, realmente foi uma coisa que pegou todo mundo um pouco desprevenido, né? Exato. Vocês, né, o Bastante. Modesto, que está aí, né, ainda diretamente com o desenvolvimento social, como coordenador do CRAS, e você também, Juliana, que apesar de não estar mais ainda, né, na secretaria, ainda está envolvida nisso. Se vocês puderem contar pra gente um pouco, agora, né, de experiência pessoal realmente, como foi esse primeiro momento após a enchente, assim? Como ocorreu essa organização? Para onde as pessoas foram? Né? O que vocês observaram aí como moradores da região? O pós, logo após, como foi? Quer falar? Pode falar? Quer falar, Ju? Pode, depois eu acrescento. Tá ótimo. Bom, a primeira ação que aconteceu foi realmente, tipo assim, tentar identificar, né, onde estavam essas pessoas atingidas, entender tamanho da proporção da enchente, o que a gente realmente de imediato não dava para mensurar, né? Acho que foi viral, é de conhecimento de todos, aquelas senhorinhas do asilo lá que tiveram o seu lar todo invadido pela água. Então tem uma cena chocante de uma senhorinha no colchão com aparelho e tudo mais. Aquilo foi impactante para quem está de fora, como vocês, mas para todos nós aqui. E aí eu tive a experiência de buscar um local que foi escolhido para poder estar destinando elas, que lá a Casa de Oração, onde hoje se encontram as duas famílias que a Juliana citou. E o que mais me impactou, de forma assim, surpreendente, muito positiva, foi a solidariedade da população mesmo, porque a gente precisava de mão de obra para poder fazer uma limpeza de um local que é muito grande, né, que é a Casa de Oração. E aí nós começamos a buscar pessoas através das redes sociais, através dos contatos, né, via grupos de WhatsApp, e as pessoas chegaram. Nós tivemos um prazo curtíssimo para poder estar tendo um local para poder elas, e sim, foi incrível o quanto que as pessoas se mobilizaram, a população quis fazer para poder estar ajudando, porque realmente a gente ainda não tinha a dimensão da tragédia, mas já sabia que muitas pessoas perderam suas vidas e outras perderam seus bens, e então foi algo que impactou bastante. E o próprio poder público municipal também se rapidamente mobilizou, né? mobilizou para poder estar resolvendo o mais rápido possível toda aquela situação. Então as primeiras 24 horas foram bem pesadas. E a gente, o tempo todo, vendo a cidade destruída, a cidade que a gente ama, que a gente tem um carinho muito grande, realmente ainda corta o coração, mas a gente sabe que vamos superar. Então, mas de primeira instância foi realmente muito triste. A cidade ainda vive o luto, né, da situação que não era esperada. Mas naquelas primeiras 24 horas a gente ficou numa situação de assustador. Quem ia à rua ficava como se fosse uma guerra. Você não sabia nem para onde você ia, porque a princípio chegou a ter mais de 30 pontes interditadas dentro do município, né? Atualmente temos 4 totalmente interditadas na região central, mas
com áreas rurais, teve locais que demorou até para chegar a ajuda porque não tinha condição. Então, até fazer esse levantamento, a Prefeitura publicou o decreto de estado de calamidade pública dentro das 24 horas, e então, com isso, recebemos acompanhamento e ajuda da Força Nacional do SUAS e da Força Nacional do SUS também, até porque a nossa policlínica regional, que atende o BAI e algumas cidades aqui próximas, ela foi totalmente devastada, algo que nunca havia acontecido. Então, perdeu todo o maquinário, todas as salas de médico. Dentro da farmacinha do município, foram um prejuízo de 1.700.000, não sobrou nenhum comprimido para poder dar ajuda às pessoas. Então, assim, foi recomeçar do zero para todos. E a gente ficou nessa sensação de o que a gente podia fazer para poder diminuir aquele sofrimento das pessoas, gente que perdeu o serviço, gente que perdeu a casa, pessoas que estavam desaparecidas, né? Então, assim, o bar naquele momento estava numa situação assustadora. Hoje em dia, temos essa sensação de um luto guardado, porque a nossa cidade é considerada uma cidade carinho, onde a gente tem muito apreço com a nossa cidade. A região do centro sempre foi muito bonita, com paisagem muito bonita. Então, assim, ver tudo devastado foi muito triste, sabe? Mas foi a mobilização, igual o Modesto está falando, foi muito bonito. Pessoas da nossa cidade saindo para a rua. Eu falo por mim, que eu fui como voluntária também, né? Você quer ajudar e tentar resolver o mais rápido alguma coisa para alguém. Não era para uma pessoa específica, é ajudar. Então, vieram pessoas de fora, de cidades vizinhas, e muita ajuda, e isso só pôde, graças assim mesmo, o BAS só começou a levantar graças à ajuda dos voluntários, porque tanto no voluntariado com material, tanto no voluntariado de limpeza mesmo, porque eram muitos rejeitos que tinha. Então, fica até assim, já de uma vez, um agradecimento a todos que puderam vir ou doar, através até da Almédica, porque isso fez toda a diferença, tá? Lugares que a gente entrava que não tinha nada e a pessoa precisava de limpar para poder ver o que ia receber dentro de casa, né? Eu sei que eu trabalhei em 3 enchentes para trás e essa mexeu muito comigo mesmo. E tem aqueles locais onde é que a ajuda só conseguiu chegar quase que depois de uma semana, né? Porque são áreas que estavam mais isoladas, que o acesso foi todo destruído, né? A parte rural bem afetada. Então, depois de uma semana, acredito que vocês já tinham até saído da cidade, que a gente conseguiu ter acesso para levar os recursos para aquelas famílias. Nossa. Realmente, o cenário lá foi de devastação, né? Infelizmente, a gente, né, testemunhou muitos cenários lá em que construções tinham caído, mas mesmo que não tivessem caído, a lama estava num nível que às vezes você não conseguia nem entrar, né? E já tinham alguns dias, já tinha algum tempo, e mesmo assim realmente ainda estava nessa situação. Mas vocês comentaram sobre a questão do voluntariado, e eu acho que é uma coisa a se destacar realmente, né? Perto do que a gente conhece de outras situações, do que a gente já vivenciou, do que a gente já viu. Me corrijam se eu estiver errada, mas a gente viu que grande maioria das pessoas que estavam envolvidas ali eram moradores, né? Não eram necessariamente colaboradores de órgãos ou de instituições privadas, eram pessoas da região, da própria região. E pra gente foi muito emocionante, assim, foi muito legal ver isso, né? Porque as pessoas estavam ficando até de tarde, a gente acordava, já estava tudo acontecendo, né? E a gente acordava bem cedo, então as pessoas já tinham chegado antes para fazer as coisas. A gente vai até colocar depois do nosso mini documentáriozinho que a gente está preparando sobre a ação e tudo mais, a questão da preparação das quentinhas, né? Tudo muito organizado, o pessoal automaticamente, cada um já tomou ali um posto do que sabia fazer lá onde a gente estava ficando no Caique, né? E estava todo mundo ajudando muito. E aí também queria ouvir um pouco isso de vocês,
como que foi organizar tudo isso, né? Porque quando chega essa hora, é uma coisa que a gente vê em muitos outros desastres, né? Chega muita doação, é muita gente querendo fazer alguma coisa e precisa existir uma logística, né? Precisa existir uma coordenação ali para que aquilo se transforme em alguma coisa concreta, né? Então, se vocês puderem compartilhar com a gente um pouquinho, a gente viu lá pessoalmente, né? As pessoas estavam organizadas em escolas, em igrejas e tudo mais, mas quem não estava lá, às vezes não está muito por dentro disso. Se vocês puderem compartilhar com a gente como é que foi isso até lá, Modesto, né? O próprio Caíque, onde a gente ficou, como é que vocês se instalaram lá, como é que vocês organizaram as equipes, quem que ia fazer o quê, como é que foi para lidar, né, com esse fluxo de gente e de doações? A escola, que é o CAIC, a princípio, ele foi selecionado para poder estar recebendo as pessoas desabrigadas. Mas como a Casa de Oração suportou a demanda dos desabrigados, de forma orgânica, ele acabou funcionando também como um ponto de recebimento não oficial, porque tem os 2 pontos de recebimento oficial, que era a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Horto Florestal, né, onde estão armazenados hoje as doações. E aí, sim, montou a estrutura de organização para fazer primeiro uma triagem, né, descobrir a primeira instância, né, aonde seriam destinadas as doações, e agora a organização ela vem para poder manter essas famílias no decorrer agora do incidente. Bom, naquele primeiro instante lá no CAIC, lá, nós tinha a cozinha, né, a diretora, a Valerinha, com muita maestria, e toda a equipe do CAIC montou um processo para poder estar fazendo as quentinhas, mas vários pontos, né, alguns restaurantes, algumas pessoas aleatórias mesmo também, por si só começaram a fazer nas suas casas alguma coisa para poder estar distribuindo aos voluntários, às pessoas que estavam fazendo a limpeza e quem também não tinha condições de estar cozinhando na sua casa naquele momento. Então, assim, a princípio, dentro de um planejamento que a Prefeitura estruturou, mas muito das doações, da ação das pessoas mesmo, que montou o processo, e aí depois só foi se organizando através de grupos de WhatsApp. As pessoas, olha, tem uma pessoa que está fazendo esse serviço, essa pessoa está fazendo esse outro serviço, e tal lugar precisa de receber essa doação. Então, a gente começou a se comunicar para que pudéssemos atender a todos. Legal, legal. Estava bem organizado, né, quando a gente chegou lá. Bem organizado, e assim, um ponto também que eu gostaria de destacar é os servidores, né? A gente percebeu assim, os servidores bem empenhados, bem comprometidos ali com a causa, que também faz uma diferença. Sim. Mesmo que às vezes é o servidor público, né? Tá ali trabalhando, trabalha para o município, mas tava no sábado, tava no domingo, tava depois do horário. A Ana destacou essa questão das quentinhas, né? Da preparação das quentinhas. E curioso que lá no CAIC começava cedo e até tarde, até de noite tinha janta. E você mal chegava, o pessoal já falava: você já jantou, já tomou café, quer comer alguma coisa? Então, assim, a gente foi muito bem cuidado lá, bem acolhidos. Não é porque vocês estão aqui na nossa frente, a gente está aqui na chamada, mas eu confesso que eu nunca fui tão bem acolhido. Assim, a gente já atuou em outros locais, já fui no Sul, fui muito bem tratado. Aqui a gente esteve agora em Cantagalo recentemente, mas o bar marcou assim, um pouco meu coração, porque realmente um local muito diferenciado, assim, em todos os sentidos, todas as pessoas, todos os locais, a gente foi muito bem recebido. As pessoas, apesar de ter perdido tudo, e estava ali com um sorriso, estava alegre, estava motivado, maior educação, no maior acolhimento, e falando, né, assim, a situação que realmente aconteceu. A gente passou uns dias ali na cidade. Uma das coisas também que chamou muita atenção, assim, o rio, né, onde passava o rio, tinha muro de contenção, era fundo, era largo, e mesmo assim a quantidade de água
foi enorme. Então, assim, era uma coisa que também não teria muito como evitar, né? Porque às vezes a gente quer procurar um culpado, mas não tem como. A força que foi a água e a quantidade de água. A Juliana trouxe no começo aí a quantidade de chuvas, né? De águas ali naquele período, foi muito forte. Não tinha muito o que se fazer, né? Exatamente. O que as pessoas fizeram que foi realmente admirável foi essa reação, né? Que o Guilherme comentou, a gente conversava com as pessoas, a gente sabe que as pessoas estavam muito abaladas, mas a gente via pessoas indo na casa das outras para ver se as pessoas precisavam de ajuda, pessoas falando, não, eu vou ajudar a limpar primeiro e depois eu vejo o meu, depois a gente vê junto. Então, assim, realmente, é claro que a gente pode sempre tomar os cuidados, a questão do meio ambiente, podem ser feitas obras, podem ser feitas muitas coisas para prevenir, mas tem certas coisas que a gente não controla. E o que a gente pode fazer é ter essa reação que vocês tiveram e que a gente realmente achou impressionante, a gente achou admirável, tanto, de novo, da equipe, dos voluntários, dos servidores, das pessoas, né, que estavam acolhendo os outros, né, assim, é uma proatividade muito grande, né, a gente sabe que estava todo mundo abalado, vocês são daí também, né, vocês não estão fora da realidade aí. Vocês são moradores do local que foi afetado. Então, assim, a gente viu realmente uma rede de solidariedade que estava funcionando, né? Porque às vezes, e de novo eu vou trazer essa questão que sempre ocorre, às vezes em muitos desastres, em muitas situações dessa, tem-se um volume muito grande ali inicial de doações, um volume muito grande de pessoas querendo ajudar, mas aquilo acaba virando um transtorno logístico, né? Ao invés de virar um auxílio, ao invés de virar alguma coisa real. E lá estava realmente virando uma coisa concreta. As pessoas estavam conseguindo pegar todas aquelas pessoas que a gente via lá no dia a dia, no Caique, nas ruas e tudo mais, e cada um fazer alguma coisa realmente, né? Então, isso é impressionante. Essa organização foi realmente impressionante. E aí, vocês comentaram um pouquinho, né, desse primeiro momento, que vocês viram a questão dos abrigos, né, que receberam as pessoas, a questão lá da casa de oração, alguns lugares passaram a receber doações, né? E aí, só pra gente explicar um pouquinho pra quem tá assistindo pra gente, vocês dois estão relacionados, né, com a rede socioassistencial, mesmo que não esteja, né, atualmente hoje nela, mas tem uma experiência muito grande. Qual que é o papel da rede socioassistencial nesse momento, né, para as pessoas poderem entender um pouquinho? E como que ela atua, assim, ali na prática? O que vocês, como CRAS, como voluntária do desenvolvimento social, o que vocês fizeram ali para a gente poder compartilhar um pouquinho com o pessoal que está assistindo a gente? Seria importante também, Ana, os próximos passos, né? Passar também. Vamos falar disso também. Do serviço social, porque assim, só pegando o gancho que a Ana falou, porque assim, muitas das vezes as pessoas, né, Modesto, a questão da cesta básica, a pessoa olha lá, a prefeitura está com muita cesta básica. Mas aquelas cestas básicas, elas vão sendo direcionadas conforme a necessidade, o acompanhamento da família. Também não adianta você dar 10 cestas básicas para aquela família, né, lotar ali aquela família, que não vai resolver. Muitas das vezes vai estragar. Então, seria depois também, né, passar um panorama assim a longo prazo que vocês estão planejando. A gente sabe que pode mudar esse planejamento ele pode ter alterações, né? Um planejamento que vai alterar ou não, mas seria importante também até para as pessoas que vão assistir, né, saber como funciona, né? Então, gente, fazendo um apanhado geral, quando foi decretado o estado de calamidade, gerou o gabinete de crise. Nesse gabinete de crise, então, reunido todos os secretários dentro da gestão pública para discutir aquela situação, dentro do meio ambiente, dentro da área social, dentro das finanças, dentro de, né, todo o gabinete, toda a educação para a escola, tudo que vai fazer. Então, o primeiro passo foi feito isso. E através do social, foi deslocar as equipes técnicas. Então, todos os assistentes sociais, psicólogos, pessoas que têm a experiência, foram para a rua e foram rodar através para poder ver as demandas. Essa questão socioassistencial é complicada, assim, porque naquele momento é um acolhimento.
a gente tem que fazer um levantamento da demanda, o que a pessoa perdeu. Vocês puderam participar, eu fui em algumas com vocês, né? Ver a demanda, ver o que perdeu, o que eles estão precisando naquele momento, o que a gente pode estar fazendo naquele momento pelaquela família. Se há risco deles ficarem naquele local, a gente entra em contato com a Defesa Civil. Então, assim, é um trabalho em conjunto com toda a prefeitura. Se a gente está vendo que tem alguma situação que a gente tem que entrar em contato com a segurança pública, a gente vai entrar em contato. Então, no primeiro momento, isso foi crucial. E a gente, nesse levantamento, tanto das famílias que a gente foi até o local, quanto as que a gente acolheu dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, com o cadastro, a gente pôde fazer esse levantamento, que eu até levantei aqui, que são de 4.790 pessoas atingidas diretamente. Esse é o tanto de pessoas que fizeram o cadastro até o momento. Então, essas pessoas a gente vai acompanhar para ver futuramente o que eles estão precisando, se eles ganharam o que precisava, se eles estão precisando de uma questão psicológica, de um contato. Os CRAS sempre já fez esse meio de campo, né, da comunidade. O Modesto pode até falar melhor aí, mas nesse momento é fundamental. Então, nós ultimamente temos 5 CRAS no bar, não é isso, Modesto? É isso aí. Sim, são 5, né? E aí eles vão continuar acompanhando essas famílias, porque nesse momento eles já têm o básico, mas daqui a um mês eles vão precisar de novo, e vem os cadastros para um possível auxílio, como eu falei. Então, assim, não tem nada garantido, mas até o momento é isso que até cair na conta, né? Vamos falar assim. Então, toda a parte assistencial a gente faz, e do acolhimento, principalmente. Muitas famílias abaladíssimas, que perdeu tudo. Então, foi isso, entendeu? A questão social, a gente trabalha dessa forma para poder minimizar os danos. Sim. E pode contar um pouquinho desse acompanhamento do CRAS também, Modesto, depois pra gente? Sim. Não, tanto como a Ju falou, o CRAS, o CREAS, né? Vamos fazer esse trabalho de triagem, continuar fazendo esse trabalho de triagem, porque a gente sabe que a dor de cada um ela vai diferenciar, né? E as condições, né, também vão alterando de acordo com o tempo. Então, a princípio, nós entendemos quais dores seriam as emergentes, urgentes, né? Então, essas já foram atendidas, as famílias já estão sendo atendidas, e agora, através dos programas e daquilo que a gente tem, como o Guilherme falou, Modesto, as cestas. Acho que eu conversei com você, né, Guilherme? Uhum. Lá no CAIC, falei, olha, Guilherme, na questão das famílias que foram atingidas, todas tinham sido através não só da prefeitura, mas dos voluntários, todos foram atendidos com a cesta básica. Então, assim, a princípio agora a gente tem que dar uma pausa com esse atendimento, porque ele já não é mais urgente. O próximo agora é a questão do material de limpeza, é a questão dos móveis, da moradia. Então, o CRAS vem agora aí, porque tem programas para isso, para poder estar atendendo, e aqueles que os programas não atenderem, o que tem ainda de demanda do material que veio através de doações, a gente vai estar buscando essas famílias para poder estar acolhendo elas e sim conseguindo dar esse subsídio até que elas possam superar tudo isso. Sim. E eu acho até legal a gente expor isso para o público, né? Porque às vezes surge essa dúvida, né? A pessoa que ela fez a doação, ela olha, poxa, mas tem tanta gente doando, né? Pra quê? Né? Eu vou também contribuir e tudo mais. E até a pessoa que direciona, às vezes, para uma instituição, direciona diretamente para a cidade através de um grupo voluntário, alguma coisa assim, às vezes ela pode ficar com essa dúvida na cabeça, né? E agora? E esse volume de doações, como o Guilherme comentou, como que eles estão fazendo? Eles estão dando 10 para cada pessoa? Não. Então é legal a gente explicar isso pro público. Existe uma organização e existe uma progressão ali de um trabalho que vai ser feito, que inclusive foi uma coisa que a gente conversou até com vocês quando a gente estava lá, de armazenar de acordo com a data de validade dos produtos, né? Então tem toda uma logística de liberar os produtos que vão vencer primeiro antes e guardar os que duram mais tempo, porque uma cesta básica ela pode durar aí algumas semanas, ela pode durar um mês,
E após isso será necessário mais uma, né? Então, assim, dando um exemplo da cesta, mas tem tantos outros itens, né? Produtos de limpeza, que foi muito doado também, vai embora rápido. Então, às vezes, né, para o pessoal que acompanha a gente, pessoal que apoiou a gente, que fez as doações e tudo mais, é muito importante também passar essa noção para essas pessoas. Assim, o apoio ele vai se prolongar, né? Não é uma coisa ali que a gente chegou com aquela quantidade de itens, entregou tudo em um lugar e, enfim, houve uma distribuição aleatória e a gente cumpriu o papel. Não, a gente, né, trabalhou alinhado com o desenvolvimento social, trabalhou junto com essa logística toda que está acontecendo, né, de levar a distribuição, de levar os itens quando eles forem necessários para quem estiver precisando, né? Então, não é só uma questão de enfim, armazenar de qualquer jeito, doar de qualquer jeito. Não é isso também. Acho legal passar isso pro pessoal também, né? E uma coisa assim, pegando um gancho, né, Ana, que é muito Sim. importante, eu tenho certeza que o CRAS faz muito essa orientação para as pessoas, mas as demandas são muito grandes e a gente também fala aqui para as pessoas que é sempre estar com o cadastro atualizado. Sim. Porque, assim, gente, a gente não sabe, né, aconteceu em Ubá, mas pode acontecer em outra região. Quem está assistindo, mas não vai acontecer comigo, mas precisa ter o cadastro atualizado, porque isso facilita muito a equipe, né, o CRAS ali, até para você conseguir um benefício, porque se você não atualiza o cadastro, dá uma enchente, você perde todos os seus documentos, até você tirar toda a segunda via, até você se cadastrar, até você conseguir. Exatamente. É importante as pessoas ter isso, né? Ter um cadastro, tá tudo atualizado, trocou de endereço, atualizar, informar, não esperar só a equipe, né? Mesmo... Guilherme, Oi? só pegando um gancho, Sim, sim. desculpa te interromper, só pegando um gancho no que você acabou de dizer, eu acabei de vir da secretaria e um dos gargalos que nós temos hoje é justamente esse. As pessoas que foram atingidas, que não têm o cadastro, né, e perderam os documentos, e aí lançar isso tudo e buscar isso tudo, gera um gargalo e acaba tendo uma morosidade no atendimento justamente no momento que a pessoa precisava de uma ação mais rápida, mais urgente. Então, o que você falou tem muito sentido. Sim, sim, não, é importante. Eu sempre falo isso com as pessoas, assim, eu brinco, né, o pessoal que não é casado, eu falo assim, gente, casa, vai lá no cartório, cara, porque são coisas bobas que a gente fala na brincadeira, mas que é muito importante o pessoal se alientar sobre isso. Porque, vamos supor, às vezes você é casado com a pessoa há muitos anos, você convive com aquela pessoa há muitos anos, nada contra, gente, quem vive juntado, quem não é casado, nada contra disso, mas estou falando de questão de benefício. Até para você, às vezes, conseguir um auxílio, Exatamente. às vezes você conseguir uma pensão de morte. E quando acontece essas questões de tragédia, o benefício do governo federal, ou até ali do município, você precisa estar com o cadastro atualizado para você conseguir, senão é o que o Modesto falou, assim, não é que o técnico às vezes não quer fazer, não é que o prefeito não quer liberar, o próprio CRAS, ou o próprio servidor que está ali na ponta, não é, porque você não atualizou o cadastro. Exato. E aí fica muito difícil, né? E se esse tipo de coisa, se você deixar para fazer quando acontecer a situação, Sim. quando houver um falecimento, quando houver uma tragédia, vai ser muito mais desgastante. Sim. Emocionalmente, do tempo que vai levar, da burocracia que você precisa resolver. Então, não custa nada, né, a gente conscientizar as pessoas sobre isso. Realmente, é bem importante. Nós tivemos muitos casos de gente que perdeu a documentação toda. Inclusive, nós fizemos um mutirão de documentos para as pessoas que perderam os documentos na enchente, né, junto com a Polícia Civil, justamente porque a demanda foi muito alta, de pessoas que não tinham documentação, não tinha como a gente comprovar, e tudo precisa ser lançado também no sistema, né? Sim, agora é todo um processo para isso, além de tudo mais que vocês já estão fazendo também, né? Então, é bem importante mesmo. Falando da questão do impacto dessas doações, eu queria só trazer um pouquinho esse assunto aqui de volta, para a gente também passar para as pessoas, da nossa parte, né, o que a gente conseguiu angariar, o que a gente conseguiu arrecadar e levar até a cidade, só para a gente deixar registrado aqui no vídeo também, que aí também a gente pode voltar naquele assunto de que esses itens provavelmente, não sei se já foram todos, mas talvez eles ainda estejam sendo distribuídos, né? Então, só para trazer alguns números aqui para o pessoal que está assistindo a gente,
Na ocasião, a médica esteve lá no dia 1º, chegamos no dia 1º, né? Levamos alguns dias para arrecadar algumas doações, fomos com um caminhão cheio. E a gente levou as cestas básicas, né? As cestas básicas estavam bem legais, tinham a questão do arroz, o achocolatado, os biscoitos, né? Todos aqueles itens básicos, feijão, fubá, farinha de trigo, enfim. Foram 3.400 quilos que a gente pôde estar levando. Água mineral, né? Água potável, foram mais de 3.000 litros, foram 3.040 litros. Levamos alguns kits de limpeza e higiene, foram 150 kits. 40 cobertores e aproximadamente 200 quilos de peças de roupas, né, que estavam separados lá em sacolas. E na ocasião, foi até a Juliana que esteve lá conosco, né, que foi até as casas, né, a gente conseguiu ir até 18 famílias, né, diretamente, fazer a entrega desses itens diretamente. Algumas famílias receberam um item ou outro, algumas receberam todos de novo, foi de acordo com a necessidade, né? A Juliana estava fazendo toda a análise ali técnica junto com a gente, preenchendo a ficha daquelas pessoas, fazendo realmente um atendimento com aquelas pessoas. E aí, depois de entender essa necessidade, a gente vinha, né, levando alguns itens que aquelas pessoas precisavam. Então, algumas famílias receberam, né, o cobertor, a cesta básica, a água, outras já tinham, né, que eu acho que foi uma coisa muito legal também, muitas pessoas falaram conosco que já tinham recebido, né? Então, muitas famílias passaram isso pra gente, né? Eu já tenho a cesta, eu já tenho a água, deixa na casa ali do lado, deixa em outro lugar. Então, a gente pôde ir pessoalmente nesses lugares, né? E o restante foi encaminhado depois do Kaique, foi pro Horto, né? Que foi direcionado pro Banco de Alimentos, não foi isso? Isso. Então, qual que é o caminho que essa doação tá fazendo agora? Vocês ainda estão distribuindo essas doações a partir do Banco de Alimentos? Só pra gente compartilhar um pouquinho com o pessoal, né? Modesto, você atualiza aí? Que eu não sei agora, não. Bom, nesse exato momento, as cestas agora, como todo mundo já foi atendido, né? Elas estão armazenadas, né, no local devido para poder estar atendendo essas pessoas posteriormente. Algumas famílias já se encontraram em condições de não necessitar, isso é muito importante a gente frisar, e outras famílias a gente sabe que vai precisar manter por mais tempo. Então, elas estão armazenadas, e foi eu quem recebi vocês lá no Kaique, lá, ajudei a descarregar lá junto com o pessoal do Exército. E eu quero frisar aqui, assim, o quanto que foi, para mim, modesto, ver a chegada das doações com vocês. Foi realmente algo que eu não sei explicar, o sentimento foi incrível, saber o quanto que pessoas estavam enganjadas em querer ajudar a nossa cidade, e vocês estão de parabéns por tudo que vocês fizeram. Agradeço ao Médica, foi um privilégio conhecer vocês, quero estender esse contato por muito tempo e que esse trabalho seja sempre muito abençoado. Foi incrível. A gente só tem que agradecer, né, parte, assim, por ter nos acolhido, né, da melhor forma possível. A Médica chegou lá através de vários parceiros, o Maico, né, que era o proprietário do caminhão, na mesma hora, porque assim, primeiro a gente precisava arrumar um caminhão. Aí eu liguei para alguns amigos, o Maico na mesma hora falou: Guilherme, vê o dia, a hora, eu coloco os caminhões, ele tem 4 caminhões, ele falou assim, eu coloco os 4 caminhões à disposição para ir. Eu falei, não, Mike, vamos encher um primeiro, se a gente conseguir encher mais, a gente leva, mas a gente levou um caminhão muito grande, né, um truque, né, um caminhão bem grande, e ele colocou todos os seus colaboradores à disposição. O Mike, assim, um parceirão, mandar um abraço para ele, um cara que, assim, uma história de vida, eu falo assim, pego ele muito como exemplo, né, ele é um cara que ia pro Ceasa numa 608 velha, pro Ceasa do Rio, e hoje é um cara que tem, assim, uma condição muito boa, que Deus multiplique 10 vezes mais. É um cara de um coração imenso, e ele não cobrou nada, né? Ele não aceitou pedágio, não ajeitou nada, e ele levou. Aqui a gente fez uma corrente, né, de doação, então a gente ganhou doação de pessoas, de vizinhos, de algumas empresas, pessoal da Fermoplast, voluntários, que tinha de pessoas querendo ir, assim, a Miriam nos acompanhou. Sim. O Neto, que é esposo da Ana,
mas trocou serviço, né? Ele ia trabalhar na cidade dele, conseguiu liberação para estar conosco lá. Então, assim, o Júlio, né, que nos recebeu, porque, Modesto, não sei se você sabe da história, né? Eu sou apaixonado por cavalo, né? Eu gosto muito de cavalo, ando muito a cavalo. E eu tinha um grupo de amigos. Bacana. E eu botei lá, eu falei, gente, alguém conhece alguém de Ubá? Aí o cara falou, rapaz, tem uma romaria que sai lá de Ubá, eu saio todo ano com eles. Vou te passar o contato do Júlio, ele vai te receber lá. E o Júlio que foi até a Valéria, que fez contato com a Valéria e que fez essa ponte, né, pra gente chegar até vocês lá. Ter onde ficar lá também. Ter aonde né? ficar. E coincidência também, o Maico, esse amigo gosta de cavalo, tem até um aras. Então, assim, o cavalo também nos uniu ali nessa missão. A gente chegou lá, eu até brinquei com o Júlio no final, que eu falei, eu vou voltar para Ubá agora, mas para comprar um cavalo aí em Ubá. Vou em Ubá para comprar um cavalo em Ubá. Mas, assim, brincadeiras à parte, foi muito bom, assim... Só tem que agradecer mesmo a cada um de vocês, agradecer ao Médica, né, por confiar no nosso trabalho, a gente conseguir mobilizar e chegar até vocês. A gente fala muito o nome da Médica, porque é o nome da instituição. Nós estamos aqui nessa vida de passagem e na instituição não é diferente, a gente está lá de passagem. Então, se a gente puder divulgar o nome da instituição para todo mundo conhecer, ajudar, apoiar, porque só com o apoio da sociedade civil, da população, que a gente vai conseguir fazer ações como a gente fez em Ubá. Se não fosse o apoio da população, não fosse o apoio das pessoas, a gente não ia conseguir chegar em Ubá, né? Com certeza. E eu queria aproveitar os agradecimentos para mencionar alguns outros parceiros que também fizeram doações, né? Claro, né? Cada um dada uma proporção, alguns doaram certos itens, outros doaram outros, alguns mais, outros menos. Mas mencionar aqui também o Supermais, Supermercado, o MV da Rosa, o Gucci, Padaria JA, que é tudo ali da região, né? Isso foi legal também, o pessoal da região apoiou muito a arrecadação que a gente fez, né? Região ali perto da Almédica, no caso. A Estela Modas, a Gula da Serra, de novo a Fermoplast, né? Que fez uma doação muito bacana também. O Rodrigo lá, que é o gerente. Isso. Na mesma hora fez contato. Mercado Progresso, Farmácia Oséias, Mercearia Daniela. Então, assim, é uma junção, né, de esforços, de pequenos esforços que possibilitou a gente encher aquele caminhão, chegar lá, graças a Deus, com um caminhão que precisou manobrar para entrar de tão grande, né? Então, assim, isso alegra muito a gente. De estar podendo ser essa ponte, né? Porque essa que é a ideia realmente do trabalho humanitário, né? É uma coisa que tá lá nos valores da Médica, né? É ser o link, é ser a ponte, a conexão entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda, né? Então a gente faz esse caminho. E as igrejas... nós, ubaenses, eu falo em nome de todos os baenses mesmo, agradecemos por vocês terem vindo, por terem trago, né, todo o material, mas principalmente por vocês nos ouvirem, sabe? Vocês, com cada um, vocês queriam escutar a história. Eu acompanhei, e assim, por algumas vezes a gente ficava emocionado, que quem é daqui está sentindo ainda. Então, vocês queriam escutá-los, e as pessoas estavam ali naquele momento de dor, de luto da casa, de ter perdido a situação que levou a vida inteira para ter, e vocês escutando eles, vocês abraçando, vocês acolhendo. Então, assim, muito obrigada mesmo a toda a equipe da Médica, e todos que doaram, todos os parceiros aí, porque 1 quilo ia fazer muita diferença, mas o tanto que vocês trouxeram fizeram muito mais, tá? Então, assim, gratidão mesmo, que isso se multiplique, que isso torne a Médica cada vez maior e vocês possam ajudar cada vez mais pessoas, e pode contar com a gente também, que, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar bem para poder ajudar outros também. Amém. Tá? É isso. Valeu mesmo. Isso. A gente verdadeiramente foi um grande abraço, né, Ju? Foi. E de lá pra cá também, né, assim, por isso que é a cidade carinho, né, a gente saiu muito chocado daí, de querer voltar e, se Deus quiser, voltar pra ver a cidade, né, já reestruturada, já tudo bem melhor. Queria aproveitar agora esse pedacinho final, esse último momento que a gente tá tendo, pra saber agora quais são os próximos passos pra vocês, né, como... servidores, como voluntários, como moradores da região, como que vocês enxergam agora esse futuro, né? E como que as pessoas podem ainda ajudar, né? Aqueles que quiserem, né? O que ainda precisa
por onde que essas pessoas podem chegar até vocês. Deixa pra gente aí como que é o caminho agora, o que vocês visualizam. Fala, Quer falar? Ju. Eu? Pode falar. Então, eu fiquei como voluntária, né, nos primeiros dias, mas eu falo que meu coração é social e sempre vai ser social. Então, eu tento fazer um meio de campo com tudo que eu vejo que eu posso ajudar as famílias, escola, o que eu estou podendo fazer por fora eu estou fazendo, porque a nossa cidade vai demorar, vai, né? Por mais que tenha uma mobilização do Estado, uma mobilização da prefeitura, de todo mundo querendo ajudar, de muitos voluntários, o estrago é grande, como eu falei. Então, assim, quem puder ajudar, que ajude. Tem muito comerciante que não tem nada para poder iniciar, uma lata de tinta, entendeu? Qualquer coisa para eles está sendo muito válido, entendeu? A gente conversa com comerciantes que perderam tudo e era a renda dele e de várias famílias. Então, assim, quem puder ajudar, continue ajudando. Continue com mão de obra, braçal, porque ainda tem muita sujeira, infelizmente. A nossa cidade hoje está completando um mês da enchente, mas ainda depois disso aconteceu algumas chuvas, então assim, é difícil de manter a limpeza com tanto ainda rejeitos, né, dentro do espaço. Então, quem puder ajudar sempre vai ser bem-vindo. E psicólogos, pessoas que puderem ouvir, conversar com as pessoas, dar um tempo, dar um trabalho voluntário, sempre vai ser bem-vindo. A nossa cidade é carinho, mas a gente está precisando de um carinho, sabe? Eu sei que é por pouco tempo, daqui a pouco vai passar isso e a gente vai viver melhores dias para frente, tá? É isso aí. As ações aí, Modesta, aí você fala mais institucional agora. Dentro das ações institucionais, a gente vai continuar fazendo esse diagnóstico com as famílias, né? Como eu disse, atendendo aquelas que mais precisarem e vendo o desenvolvimento dessas famílias, como que vai poder ajudar. O BA é rota de emprego do Polo Moveleiro. O BA é o Polo Moveleiro do Estado de Minas Gerais. É importante a gente frisar isso, porque... Segundo do país, né? Muito. Isso aí. Com certeza vocês devem ter algum móvel de Ubá na casa de vocês. Eu falo isso com muito orgulho, porque também sou marceneiro, né? Tenho isso cravado no coração, porque o Polo Moveleiro, ele movimenta a nossa cidade. E as áreas mais afetadas foram do comércio. Sendo Polo Moveleiro e sendo rota de emprego, muitas dessas famílias vão se reestruturar através do emprego dentro das fábricas. Porém, muitas outras a gente sabe que as fábricas não vão conseguir absorver. E toda a ajuda que é enviada, né, ela vai precisar para poder atender ainda essas famílias e esses comerciantes. Existe aí uma vaquinha que a Associação do Comércio da cidade ela está fazendo para poder estar ajudando aos comerciantes. A gente sabe que não é fácil. O empreendedorismo ele é um desafio muito grande por si só, e ainda mais quando você sofre algo tão devastador. Então, até que esse comércio volte a funcionar, volte a pulsar, a gente sabe que vai demorar, e como a Ju disse, toda ajuda, o que cada um fizer, vai ser muito bem-vindo. E não é só ajuda financeira. A Ju frisou muito bem, Ju. Não é só ajuda financeira. Como vocês vieram e escutaram a gente, cada um continuar podendo estar dando um conforto, um carinho, ouvindo, por mais que seja algo que você já seja um pouco cansado, ali, saturado, você não sabe a diferença que faz para quem foi afetado. As pessoas, a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão muito frágeis psicologicamente, ainda mais numa situação dessa. Né? Então, assim, é algo que vai fazer a diferença, vai continuar fazendo a diferença e vai ajudar a superar tudo isso. Isso. Algo a acrescentar? Eu acho que é só agradecer. Eu só esqueci de agradecer o Paulo, que é um grupo lá de Campinas, da Igreja Batista, que também foi um ponto de arrecadação.
Sim. E nos doou muito, né? Só eles levaram 3 Kombi de alimento e donativos lá para o Médica, e a gente direcionou lá para o bar. Mas realmente, sim, a gente sabe que precisa. Eu falo isso, bato muito na tecla isso, o pessoal aqui tem falado muito isso. Gente, o bar precisa de muita ajuda ainda, né? As pessoas acham que, não, já passou, né? Já vai se estabelecendo. Não, não é fácil. Friburgo passou por isso, a gente até hoje ainda tem um reflexo ainda, né? A gente está... foi em 2011, tem 15 anos. Friburgo ainda tem locais aqui que ainda não foram construídos contenções, nada, né? Tem algumas coisas que ainda precisam ser feitas. Desculpa, só para acrescentar, e como a Juliana falou, sem contar o que fica no psicológico da população. Sim. Então, a gente sabe como que é necessário esse acolhimento, de deixar realmente a pessoa processar aquilo, né? Ela vai voltar no assunto várias vezes, ela vai relembrar aquilo não vai passar. Toda vez que chover, a gente sabe que marca uma coisa, é um trauma coletivo, infelizmente, que a gente tem em Friburgo com as chuvas, mas a gente vivenciou isso, se passaram 15 anos, a gente se fortalece com o tempo, né? A gente vai lidando. Um apanhado aí que eu lembrei é o seguinte: quando a gente fala que ainda ajuda sempre é bem-vinda, que é porque em relação ao comércio, por exemplo, o município, né, a prefeitura reduziu taxas, alguns até cortou para os comerciantes para não estarem pagando os impostos temporariamente. Né, eles já estão fazendo um estudo para ajuda de um benefício para cada um que deve sair por essa semana aí. Então, assim, está tudo sendo encaminhado, mas já faz um mês. Então, é um mês sem uma venda. E com isso, agora começa a aparecer as pessoas que não foram atingidas diretamente, mas indiretamente elas não vão receber o salário. Então, diretamente porque trabalham com isso, né? Mas elas vão estar procurando o CRAS porque elas também vão precisar de uma assistência. Então, elas vão estar procurando a Secretaria de Desenvolvimento Social e nós teremos que acolher e escutar e fornecer, porque eles também não vão ter outra forma para receber, eles não vão ter salário. Muitas empresas já falaram que não tem condição. Então, assim, a nossa reestruturação do comércio vai demorar um tempo, e por mais que vai vir esses benefícios, essas ajudas, a perda até você colocar tudo no lugar e o custo que você vai ter, né? E isso gera um tempo, né? Então, vai aparecer mais pessoas, a previsão que a CILBAR passou para a gente é de 4 a 6 mil famílias em relação ao comércio. Então, são outras pessoas que vão estar procurando também. Então, toda ajuda é bem-vinda, a gente vai estar sempre recebendo e agradecendo a cada um que puder ajudar. Isso aí. É isso. Então, para fechar, já agradecemos bastante, mas não custa nada deixar mais um agradecimento pela participação de vocês, pelo apoio de vocês, né? Nós estaremos aqui ainda do outro lado dessa conexão, então, né, algum apoio que precisar, né, podem contar com a gente. Para quem quiser saber um pouco mais, né, pode acompanhar tanto a nossa página, a gente vai estar compartilhando esse episódio, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, mas também as páginas, né, de UBA, da Prefeitura, caso queira saber como está hoje, né, o que está acontecendo, como que eu posso ajudar, também a gente sempre orienta isso, né, buscar os canais oficiais, buscar os canais governamentais, onde tem a informação realmente ali segura, né, confiável. E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui por hoje, e claro, né? precisa também da ajuda da Almédica. A Almédica tá, né, de portas abertas para ajudar. Às vezes a pessoa, eu não conheço ninguém de Ubá, mas eu confio na Almédica, eu conheço a Almédica. A Almédica imediatamente vai fazer contato com vocês e vai direcionar da melhor forma possível aí, fazer chegar qualquer tipo de doação que for necessária, entendeu? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esperamos nos falar em breve. Muito obrigada. Eu finalizo agradecendo mais uma vez, mas com uma frase para vocês. Fica sempre perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, assim, pode ter certeza que vocês ajudaram a gente, mas que
valeu para vocês também, eu tenho certeza Com disso. certeza, com certeza. Tá? Eu espero ver Tá, vocês ok. aqui em Friburgo, a casa de vocês. Exatamente, Tem, por favor. tem lugar para acolher, o dia que quiser visitar, conhecer a cidade, trazer a família, conhecer também um Deixa pouco com do a nosso gente. trabalho aqui. Chama não, né, Modesto? Vem para cá. Chama não. É isso. Né? Então, Faz isso não, bobo. mas tem que trazer um café mineiro, que eu gostei do café mineiro. Pão de queijo. Um pão de Não queijo. esquenta, não. Pão de queijo. Então é isso, Eu gente. finalizo. Eu gostaria só de finalizar agradecendo, né, não só a vocês e a todos que colaboraram, mas eu estava à frente ali, como vocês viram no CAIC, e muitos voluntários ali deixaram as famílias para poder estar lá comigo naquele momento. E o tempo todo me auxiliaram muito naquela organização que vocês viram lá. E eu fico muito feliz porque é algo que me enriquece muito, eu sempre prezo muito, é a questão do bom relacionamento com as pessoas, das minhas amizades. E ali tinha muitos amigos ali, que eu sou da região aqui, da Vila Casal. Eu sempre puxo sardinha pro meu bairro, né, Ju? E aqui na Vila Casal o pessoal é muito solícito aqui comigo aqui. E o tempo todo ali falando, olha, o que você precisar, querendo virar a noite lá comigo lá. Então, assim, agradeço muito a eles, que Deus abençoe sempre, porque realmente eu estava precisando. Isso. Isso aí. Então é isso. Vou fechar com essa Valeu. mensagem bonita de vocês, né? A frase da Juliana, Modesto também, esse recado modesto. E para você que nos assistiu até aqui, nosso muito obrigada também pelo seu apoio, né? Tudo isso, né? Esse impacto que a gente comentou hoje, o que vai continuar sendo feito daqui para frente, só é possível com a união, né, da força de muitas pessoas que estão ali com o objetivo realmente de ajudar o próximo. Então, caso você queira continuar acompanhando, né, nós temos esse episódio hoje no nosso YouTube, mas em breve nós vamos estar também lançando, né, um vídeo mais completo sobre a nossa ação em Ubá. Nós entrevistamos muitas pessoas lá no local, então você vai poder ficar um pouco mais por dentro de como foi realmente a situação no local, né, caso você queira conhecer mais a fundo o trabalho da Almédica e dos parceiros, dos órgãos que estavam junto conosco. Vou fechar também mencionando a Ana Paula, secretária de Desenvolvimento Social, que também abriu as portas pra gente lá, também E a tornou Valéria isso tudo do CAIC, possível, né, a Valéria que do CAIC, nos né? abraçou. A gente falou sobre muitos temas, mas são nomes também que a gente precisa trazer aqui, são pessoas que nos receberam e que tornaram todo esse trabalho possível, então nosso agradecimento a elas também. E é isso. Agradecemos mais uma vez pela sua audiência, acompanhe as nossas redes sociais para saber mais das nossas próximas ações. Até o próximo episódio.